Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Roda de Saúde. Sejam bem-vindos à Roda de Saúde, uma iniciativa da OMS em parceria com a Universidade Privada de Angola, que conecta decisores, especialistas e o público para abordar e identificar soluções para os temas críticos de saúde. Esta edição especial, alusiva ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, que foi celebrado no passado dia 17 de setembro, tem como tema cuidados seguros para todos os recém-nascidos e crianças. O Dia Mundial da Segurança do Paciente é uma oportunidade para sensibilizar o público, promover a colaboração entre as partes interessadas e mobilizar a ação global para melhorar a segurança do paciente. Este ano nós temos como lema cuidados de saúde seguros desde o início. Segurança do paciente desde o início. Para abordar este tema, nós temos conosco especialistas na área, que, nomeadamente, temos a doutora Natécia da Almeida, que é oficial de saúde sexual e reprodutiva, materna, neonatal e infantil, adolescente e nutrição da OMS em Angola. Temos conosco a doutora Amélia Batista, que é neonatologista da Clínica Girassol, a doutora Zenaida de Oliveira Brito, que é gestora hospitalar do Hospital Geral de Cacoapos, Heróis do Kifangondo, e o Dr. Rodrigues Leonardo, que é cirurgião e decano da Faculdade de Ciências de Saúde da UPRA. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar a doutora Cristiane dos Santos, que é presidente da Comissão de Gestão da UPRA, para as notas de boas-vindas. Muito obrigada, Rosa. Excelentíssimos senhores representantes da Organização Mundial da Saúde em Angola, digníssimos especialistas, convidados, caros estudantes, docentes, colaboradores da Universidade Privada de Angola, minhas senhoras e meus senhores. Muito bom dia e sejam bem-vindos à UPRA. É uma enorme honra e também responsabilidade que vos dou as mais calorosas boas-vindas à nossa instituição para a terceira edição da Roda de Saúde. Hoje reunimos-nos para refletir sobre uma questão que é de relevância vital, porque nós, com essa discussão, nós vamos garantir que cada bebê que nasce em Angola tenha acesso a cuidados de saúde seguros desde o seu primeiro dia de vida. Ao abrirmos esse espaço de diálogo e partilha, reafirmamos o compromisso da UPRA em contribuir, através da ciência, da formação de quadros de qualidade, da cooperação e construção de soluções inovadoras, principalmente sustentáveis no setor da saúde. Permitam-me partilhar alguns dados epidemiológicos recentes que evidenciam simultaneamente os progressos alcançados e os desafios que ainda persistem. O Inquérito dos Indicadores Múltiplos de Saúde, o INIS, recentemente publicado, que foi realizado de 2023 a 2024 pelo Instituto Nacional de Estatística, em colaboração com o Ministério da Saúde, indica que a taxa de mortalidade neonatal reduziu-se de 24 para 16 mortes a cada 1000 nascidos vivos. A mortalidade infantil até um ano diminuiu de 44 para 42 mortes, para 32 mortes por 1000 nascidos vivos. A mortalidade em menores de 5 anos caiu de 68 para 52 mortes por 1000 nascidos vivos. Contudo, ainda persiste uma preocupação significativa: a desnutrição crônica em crianças menores de 5 anos, que aumentou de 38% de 2015 a 2016 para cerca de 40%, segundo o último resultado do nosso relatório inquérito de indicadores múltiplos. Isso é uma preocupação. Por isso, com estes números, confirmam que a Angola tem avançado, mas também evidenciam que ainda há um longo caminho por percorrer. E é imperativo reforçar os cuidados pré-natais, assegurar assistência qualificada ao parto e garantir atenção contínua ao estado nutricional das nossas crianças. Nesse contexto, esta roda de saúde assume particular relevância. Contamos com a presença de distintos especialistas, e muito obrigada por terem aceitado o convite, cujo saber e dedicação certamente enriquecerão esse debate. A todos os palestrantes expresso
Em nome da UPRA, o meu mais profundo agradecimento pela generosa partilha que terão cá e também pela inspiração que certamente deixarão nessa sessão, porque cá nessa sessão também temos aqui presente nossos estudantes da área de saúde e demais áreas. Desejo que esta edição da Roda de Saúde seja marcada por reflexões, marcada por propostas transformadoras, capazes de contribuir para um futuro para que a saúde neonatal em Angola seja uma prioridade efetiva, garantindo que cada criança tenha um início de vida digno. E mais do que isso, seguro e saudável. Sejam todos bem-vindos à UPRA e tenhamos todos uma jornada de debate frutífera e inspiradora e que a nossa roda de saúde seja proveitosa para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cristiane. As palmas da saúde, a doutora Cristiane merece, todos nós merecemos. As palmas da saúde. Brilha! Brilhamos. Com certeza brilhamos. E o nosso objetivo com esta plataforma é permitir que todas as crianças em Angola possam brilhar desde o nascimento. Este ano o tema é cuidados de saúde seguros para todos os recém-nascidos e crianças, sob o lema segurança do paciente desde o início, desde o nascimento, reconhecendo a vulnerabilidade desta faixa etária aos riscos e danos causados por cuidados inseguros. E por isso gostaria de convidar a doutora Natércia de Almeida, que será a nossa moderadora para este painel. Doutora Natércia, bem-vinda. Convidar também o Dr. Rodrigues Leonardo, a doutora Amélia Batista e a doutora Zenaida de Oliveira Brito. Muito bom dia a todos e a todas. Quero, antes de nada, agradecer à UPRA pelo acolhimento e também agradecer a presença de todos os presentes, pela disponibilidade. Sei que ainda é época de férias, mas se disponibilizaram. Queria também cumprimentar os nossos convidados. Começo também apresentando os nossos convidados. Estamos com a doutora Amélia Batista, que é especialista que é médica pela Universidade Jean Piaget, especialista em pediatria e em neonatologia pelo Brasil e Portugal, e é funcionária da Clínica Girassol. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutora Natércia. Bom dia, colegas do painel. Bom dia, estudantes. Eu vou falar sobre este tema que é muito importante, que é o primeiro passo para a excelência em saúde. E em segundo lugar temos a doutora Zenaida Brito, ela que é licenciada em medicina pela Universidade Jean Piaget também, e é especialista em reumatologia pela Universidade do Brasil e mestranda aqui na UPRA, que é a nossa convidada também. Doutora, pode tomar a palavra? Obrigada, doutora Natércia. Bom dia, presentes colegas do painel, bom dia, plateia e todos que nos assistem online. De facto, é uma honra estar em um tema que não se esgota e vai ser muito bom esta abordagem. Esqueci que a doutora Zenaida é gestora do hospital do Campoaco, do Kifambonde, diretora clínica da instituição. Por último, e não menos importante, temos o nosso doutor Rodrigues Leonardo, que é licenciado em medicina pela Universidade de Cuba,
é cirurgião também, cirurgião geral, especialista em cirurgia pela Universidade Médica de Cuba e é mestre em saúde, em sistema de saúde, na UPRA, e decano da Faculdade de Ciências de Saúde da UPRA, Dr. Célia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sim, obrigado a nós, principalmente pela relevância do tema. Então, nós vamos começar a nossa live com algumas notas introdutórias relativamente ao dia que nos reúne hoje. Sabemos que a segurança do doente é um tema que nos diz respeito a todos, porque todos nós em algum momento somos doentes, somos pacientes e todos nós estamos, nos revemos a este assunto, porque não nos escapamos, embora este ano o lema dedicado ao Dia da Segurança do Doente é para as crianças, o lema é cuidados seguros para todas as crianças e todos os recém-nascidos, com o tema cuidados seguros desde o nascimento. Esta campanha está sendo liderada pela Organização Mundial de Saúde para mobilizar, para sensibilizar a todos os intervenientes, desde os decisores, as instituições de saúde e outras instituições parceiras, aos profissionais de saúde e toda a sociedade, conjunto dos pais e cuidadores, para que possamos juntos ajudar a diminuir os danos decorrentes dos cuidados, das reações adversas ou incidentes que acontecem durante os cuidados de saúde. Dizer que em qualquer ponto das instituições que prestam serviço de saúde existem riscos inerentes. O que varia apenas é a complexidade do contexto, porque não é a mesma coisa fazer esse atendimento médico num contexto de urgência, num contexto de catástrofe, do que num contexto de consulta externa. Por isso é que, como o risco está inerente, temos que tomar consciência disto para detectar onde há maior risco. E se nós termos essa sensibilidade de detectar onde temos maior risco, então vamos tomar medidas para que esses riscos sejam diminuídos. Talvez nunca poderemos eliminar, porque somos seres humanos, e os seres humanos, em natureza, somos falhos, não é? Mas podemos diminuir os riscos o menos possível. Por isso é que a Assembleia Mundial tomou consciência disso de maio de 2019, em que decidiram então lançar esta iniciativa, não é, uma longa campanha de consciencialização para que possamos diminuir os riscos relacionados aos cuidados de saúde. Dizer que o problema é de tal maneira grande que não afeta somente os países como os nossos, de baixo e de médio rendimento, porque nos países de alto rendimento, de cada 10 pacientes que são atendidos em cuidados hospitalares sofrem de efeitos adversos, mas a situação é pior para os nossos países, onde 134 milhões de efeitos adversos acontecem durante o ano, e dos quais 2,6 morrem ou levam a incapacidade. E estes danos que ocorrem nos serviços de saúde, os custos sociais estão avaliados, segundo a estimativa, entre 1 a 3 trilhões. Portanto, é um problema de fato de saúde pública, e por isso, em 2021, durante a reunião da Assembleia Mundial da Saúde, decidiram então lançar esta campanha ou esta saída da iniciativa para a ação, que é a década de ação para a segurança do doente, que é 2021 a 2030. Então, este é
estamos a fazer aquilo que os Estados-membros solicitaram à OMS e que querem sair da iniciativa para a ação. Então, estamos aqui para isso. Então, vamos começar dando a palavra aos nossos preletores. Vamos começar com a nossa ronda, né? O nosso debate. Vamos passar a palavra aos nossos preletores. Vamos começar com a doutora Amélia Batista para nos falar que é para ela a segurança do paciente pediátrico desde o início, para o que é que significa, o que é que ela pode nos partilhar relativamente à campanha neste ano que está dedicada ao cuidado dos pacientes em idade pediátrica. Tens a palavra, doutora. Muito obrigada, doutora Natércia. Quando nós pensamos e falamos de segurança do paciente, falamos na redução do risco a um nível aceitável de todo o dano desnecessário que possa pôr em causa o cuidado ou a saúde do nosso paciente. Quer dizer, o risco que pode ser evitado e que põe em risco a saúde do nosso paciente. Desculpa o pleonasmo. E quando passamos isso para o recém-nascido, desde o nascimento, o recém-nascido, por ser um ser vulnerável, um ser com imunidade reduzida, um ser que precisa de muito apoio a partir do nascimento, neste momento nós vamos identificar vários fatores de risco. Ao nascer, já conseguimos ver o risco de queda, quando colocamos o bebê por cima da mãe para fazer o contacto pele a pele, que é muito importante. Naquele momento, a mãe está com dor, está debilitada, e é importante que nós, profissionais de saúde, amparamos essa mãe, protegemos esse bebê durante esta medida. O risco de queda ainda se prolonga quando tiramos a mãe daquele momento, o recém-nascido, perdão, daquele momento, e levamos para a sala de reanimação. É sempre bom fazermos este transporte com uma incubadora e não com o bebê no colo. A segurança do recém-nascido, da identificação, é importante todo bebê estar muito bem identificado, porque pode ter risco de troca de pacientes. É um aspecto que nós, por termos uma natalidade bastante elevada, provavelmente pode acontecer. Ainda falamos sobre a medicação certa, a dose certa, os ciclos certos, que são bem conhecidos pela enfermagem. No período neonatal, o tratamento, as doses da medicação são muito complexas, as contas para darmos a dose certa são muito complexas. É importante que saibamos fazer bem esta dose, que podemos pôr em risco esta nossa criança. A diluição também é importante. Então, são um conjunto de fatores associados aos nossos cuidados que possam pôr em risco a nossa criança. Pois é, de facto, se nós desde o mesmo início começamos mal, se esta criança, por não se tomar essas medidas de colocar no contato pela pele, que é uma orientação dentro da iniciativa Hospitais Amigos da Criança, que a criança tem que estar em contato com a sua mãe desde os primeiros 30 minutos de nascimento. Isso já começa o cuidado que nós estamos a tomar em relação à alimentação e o bem-estar nutricional desta criança. Porque se não fizermos isso, vai atrasar a saída do leite materno da mãe. Então vamos querer fazer o quê? Introduzir leite artificial. Já começamos a estragar, porque o leite da mãe só poderá sair de forma precoce no primeiro ou no segundo dia, porque nós colocamos este bebê no peito da mãe. Uma medida tão simples quanto esta de colocar o bebê que nasceu nos primeiros 30 minutos e negligenciarmos isso. E temos visto pessoas até a minha filha não mama porque negou a minha Xuxa desde o princípio.
É claro, você deu o leite artificial porque não colocaste as 30 minutos no peito da mamãe. O bebê provou primeiro o leite de quem? Não, o pelargon, o nido, não sei quantos leites artificiais. Gostou mais daquele, porque aquele tem açúcar. E aí começamos tudo a estragar. Muito obrigada, doutora Amélia, pelo nosso princípio da nossa conversa. Nós vamos passar agora a outra pergunta à doutora Zinaida de Brito, não é? Neste quesito, que iniciativas estão em curso no país para diminuir os efeitos adversos, né, e melhorar a qualidade do atendimento em pediatria, em especial, de forma geral, mas em pediatria já que o lema é para as crianças. Obrigada, doutora Ana Tércia. Segurança do doente, como já foi aqui bem abordado, é um tema bastante pertinente e que só com todas as medidas que devemos ter em atenção, que devemos levar em consideração no cuidado ao nosso doente, é que nós vamos ter então serviços de excelência e de qualidade. Foi aqui dito muito bem, a doutora Ana Tércia fez menção, isso são estatísticas mundiais da OMS, que 1 em cada 10 doentes sofre algum tipo de dano. Então, vejamos aqui no contexto das unidades sanitárias. Nós temos hospitais, por exemplo, de 600 camas, de 500 camas. Isso quer dizer que diariamente 50 pacientes têm danos considerados evitáveis. E, lamentavelmente, desses 50 pacientes, estamos a falar de uma unidade de 500 camas, 2,6% levam a óbito. Então, é preciso nos olhar isso com bastante compromisso e que são diretrizes internacionais que vêm da OMS a partir de vários encontros e várias evidências. Os Estados-membros têm levado a cabo várias ações relativamente a evitar esses danos evitáveis. Perguntando, não é, ou refletindo sobre o nosso contexto, o que é que de facto temos feito? Nós não temos, no momento, não é, falando um pouco daquilo que é a experiência e participação de várias atividades voltadas para a saúde e principalmente no cuidado da saúde, nós não temos um programa assim específico aprovado para a segurança do doente, mas temos ações ações direcionadas para determinados cuidados. Por exemplo, nós temos vindo a falar muito de farmacovigilância. A ARMED promove esses encontros anualmente. E falar da farmacovigilância e termos em atenção o que é que de facto nós, enquanto profissionais de saúde, temos acesso aos medicamentos corretos e que de facto estão comprovados que devem ser usados com segurança no nosso meio, com segurança no doente. Temos esse programa. Temos o programa também do Sangue Seguro, Instituto Nacional do Sangue. Várias ações têm sido levadas a cabo e teve um programa do Instituto Nacional do Sangue que é justamente para evitar o mínimo das reações transfusionais e transfusão de sangue, ou seja, de sangue não compatível com o receptor, e, portanto, são medidas que são postas, são programas que nós podemos assim chamar a atenção. Nas nossas unidades, naquilo que é o nosso currículo de formação, todos nós temos no nosso currículo de formação, enquanto profissionais de saúde, os cuidados que nós de facto devemos ter ao cuidar do paciente. Por exemplo, foi aqui bem dito pela doutora Amélia, o recém-nascido, ao nascer, eu, enquanto profissional da sala de parto, que estou a ajudar aquela mãe, aquele momento do parto, a receber a criança, eu sei quais são os cuidados que eu devo ter. E isto está no meu currículo de formação. Eu vou aplicar um determinado medicamento, está no meu currículo de formação. Os 5 CERs da OMS, que agora já estão
São mais 2, portanto são 7. Eu vou aplicar a medicação, tem que ser a hora certa, a dose certa, o paciente certo, a via certa, exatamente. E, somado a isso, nós agora temos que ter o motivo certo, não é? Que eu tenho que refletir mesmo esta medicação para o paciente, e o registro certo, que tem que estar tudo bem registrado. Portanto, isso está no nosso currículo de formação. Agora, estão em curso algumas ações, não é? Eu tenho esta honra de fazer parte de uma das ações, que são programas de assistência hospitalar, melhorias da assistência hospitalar, e entre eles nós temos, quer seja a questão de referência e contra-referência, uma referência e contra-referência de um determinado paciente para as diferentes unidades sanitárias. Temos que ter em conta todos os aspectos ligados à segurança, porque não vamos referenciar um doente só porque às vezes acontece isso no nosso meio, a unidade quer livrar-se só do doente, e não é assim. A questão é transferir para resolver o problema de saúde do doente. A comunicação prévia. Eu devo ligar para a unidade, é onde eu pretendo fazer referência deste doente. Se tem vaga, dependendo do estado do doente, às vezes é um doente grave, que precisa de entrar imediatamente para uma unidade de cuidados intensivos com suporte ventilatório, e se eu não faço contato prévio, eu levo o doente ali, que até depois de 2 horas falecer, que na unidade que eu estou a referenciar não tem cama vaga na UTI. A outra questão, se for um caso de trauma crânioencefálico, né, que é aquele dano na cabeça, e o paciente muitas das vezes entra em coma com necessidade de resolução do seu problema a partir de uma cirurgia complexa, eu não vou referenciar este doente, por exemplo, para um hospital que eu sei que não tem neurocirurgia. O que é que eu estou a fazer para ajudar de facto este doente? Estou a falhar com todas as normas de segurança, cuidado e ajuda do doente. Perco janela de ouro importante. As nossas pediatrias, falando aqui um pouco para aquilo que está mesmo voltado para o tema deste ano. Eu, no centro de saúde de referência, no hospital de referência municipal, eu não vou transferir uma criança com necessidade de abordagem, por exemplo, de neurocirurgia, ou mielomeningocele, portanto, que às vezes são malformações que ocorrem na criança, ou outras complicações como gastrospícia e tudo mais. Nem vou referenciar, por exemplo, para um hospital que não tem cirurgia complexa para esta criança. Vamos aqui um exemplo mais prático. O Hospital Bispo Emílio de Carvalho, localizado no Zango 8000, tem pediatria, tem maternidade e tem muitos centros na periferia. O centro da periferia, ao ter a evidência do nascimento de uma criança com esta malformação congénita e que muitas das vezes tem resolução imediata, eu não posso transferir para o Bispo Emílio sem contato prévio. Porque o Bispo Emílio, não obstante a sua complexidade, não vai ter o cirurgião pediatra que vai resolver o problema da criança. Então eu levo quase 1 hora nesse nosso trânsito, às vezes mais tempo, para referenciar determinado recém-nascido para aquela unidade. Quando chegar lá, a unidade vai dizer: não tenho aqui disponível o cirurgião pediatra. Pode até ser que a unidade tenha, mas eu que estou na periferia, eu não sei se o cirurgião pediatra está em férias ou está em formação, porque a atualização do profissional de saúde também é importante e vai ajudar na nossa melhor atuação naquilo que são aspectos ligados à segurança do doente. Estamos a estudar também, está em elaboração, o Programa Nacional de Segurança do Doente e Biossegurança das Unidades Sanitárias. Acredito que nós em breve vamos ter sim aquilo que são de facto as linhas orientadoras de como é que nós devemos atuar nas nossas unidades sanitárias para reduzir o dano mínimo, ou seja, o dano desnecessário, que de acordo com as estatísticas da OMS está muito alto. No nosso país, no nosso meio, nós estamos naquilo que é a região que chamamos de os países em vias de desenvolvimento. Fala-se em 134 milhões de eventos adversos
nos utentes, nos pacientes, dos quais 80% são evitáveis. E nós estamos a falar daqueles que são registados. E a grande ocorrência é que nós não temos registados. Então, se nós fizermos um estudo no nosso meio, lamentavelmente, estima-se que podemos ter números maiores. Então, temos mesmo de estar comprometidos, e é um compromisso de todos, e vamos abraçar um tema que não se esgota, e é muito, muito importante essa abordagem para introduzirmos cada vez mais essa cultura em nós, enquanto profissionais de saúde. Muito bem. De facto, não está parado, quer dizer que o Ministério da Saúde tem consciência a doutora Zinaida é da Direção Nacional dos Hospitais, ele é chefe do departamento da Direção Nacional dos Hospitais na área de biossegurança e segurança do doente, quer dizer que a pessoa autorizada para representar o governo, neste caso, é a instituição credível para falar disso, e pelo que acabou de dizer, que está-se a trabalhar para se ter documentos, para termos orientações estratégicas, e depois vai sair em decreto, vai sair para quando comecemos de facto a tomar ação, sair da iniciativa para a ação. Muito obrigada, doutora Zinaida. E vamos colocar mais uma pergunta à nossa pediatra antes de passar para o doutor Leonardo, relativamente a como os pais e os cuidadores podem ser parceiros ativos para garantir a segurança do paciente pediátrico, tanto a nível das consultas externas, no internamento e na vacinação. Sabemos que a maioria das pessoas que morrem nos nossos países são de idade pediátrica. Evidentemente, pese embora os números dizem que saímos de 24 para 16 mortes por cada 100 mil natos vivos, segundo dados do INPS. No entanto, para atingirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, temos que chegar a menos de 12. Muito trabalho. Ainda temos muito para fazer. Como é que podemos fazer com que os pais sejam nossos parceiros ativos para podermos melhorar a segurança dos pacientes a nível das consultas, das famílias, no internamento e na vacinação? Doutora Matércia, eu vou recuar ainda, e aproveitando aqui a deixa da doutora Zinaida, para dizer que a segurança do paciente está muito interrelacionada à nossa atividade, à nossa prática do dia a dia, e todas as nossas ações devem ser bem pensadas, planificadas e devem seguir corretamente aquilo que está programado para a atividade relacionada àquele paciente. Falamos do nascimento do bebê, e eu ainda recuo antes do contacto pele a pele, a clampagem tardia do cordão, que é muito importante, melhora os níveis de hemoglobina do bebê aos 3, 4 meses. Se for uma criança que vai ficar doente, vai reduzir a necessidade de transfusional. Então, estas práticas são boas porque vão melhorar a qualidade de vida. E quando nós falamos de segurança, falamos em reduzir os riscos inerentes ao cuidado do paciente que possam promover a saúde desta criança. O risco de queda vê-se muito nos hospitais públicos, de carregarem bebês no colo de um lado para o outro. Não pode ser. Levantar sempre as grades da mãe na cama, tem que estar sempre levantadas. Pensarmos, não, ela pode cair. A cama é larga, não, mas ela pode cair, ela pode chegar e cair. Tem sempre as grades levantadas. Uma mãe que está a amamentar, nunca amamentar de pé ou andar. O bebê é pequeno, eu posso, eu estou bem. Não, pode cair. Isto está inerente ao nosso cuidado. Se aquela mãe está sobre os nossos cuidados,
nós temos que ter, e é importante os serviços terem protocolos para a queda. Isso é muito importante. E nós não precisamos que se crie um decreto. Nós podemos nos organizar dentro dos serviços e criarmos os nossos protocolos, não é, doutora Zenaide? Exato, doutora. Podemos criar os nossos protocolos dentro do serviço para isso. A segurança da medicação. Imagina. Até existem. Vários serviços têm por seu protocolos. Não é? E tem que se pôr em prática. Exato. Muitos vêm daquilo que é passado na escola e outros vêm mesmo daquilo da necessidade de se pôr em prática para evitar. Eu tenho que pensar e tenho que pôr em prática estas medidas. E são medidas aqui muito pertinentes que a doutora faz referência. O risco de queda nos doentes internados é muito grande. O doente está acamado, está sob medicação e, portanto, temos que ter atenção a tudo isso, às grades. Se o doente tem risco elevado de queda, tem como fazer uma planilha e deixar ali na cabeceira do doente. Todo profissional que entra já sabe que aquele paciente tem risco elevado de queda, então o cuidado deve ser outro. A escala de mudança de cúbito para os pacientes acamados, que é para evitar as escaras. Muitas das vezes nós encontramos nos nossos doentes e, portanto, são protocolos simples e com evidências e que devem ser aplicados. E então, às vezes nós pensamos, é pequeno, para um recém-nascido é pequeno, eu levo no colo, é só um passo daqui para ali. Mas num passo, dá-me uma tontura, caio eu e cai o bebê. Então nós temos que pensar nisso, deve estar protocolizado. O bebê sai da sala de reanimação na incubadora. O transporte interhospitalar, sempre a incubadora ou um carrinho. O transporte, quando a doutora Zenaide falou sobre transporte, eu viajei na comunicação. A falha de comunicação põe em risco a segurança de saúde dos nossos pacientes. É importante que tenha comunicação inter-equipa. Equipa de enfermagem, equipa médica devem estar alinhados. Hoje o nosso propósito para este paciente é a redução do nível de oxigênio. Hoje o nosso propósito para esse paciente é controlar os níveis de tensão arterial. Deve haver comunicação entre os médicos, entre os enfermeiros e depois entre as duas equipas. Laboratório e imagem são nossos parceiros, mas entre nós deve haver comunicação. Antes de eu retirar um paciente do meu serviço para o outro serviço, eu tenho que estabelecer a comunicação efetiva. A equipa da ambulância está preparada, o motorista está presente, os colegas que vão levar a maca estão na porta, a medicação que eu vou levar o paciente durante o transporte está preparada, a pessoa que vai receber já tem conhecimento. Eu vou levar o meu paciente e no caminho eu já estou a ligar. Estou aqui e o paciente está assim. Estou aqui e o paciente está desse jeito. Estou à porta, cheguei e está aqui o meu paciente. Porque eu posso pôr em risco a segurança deste paciente. Se o hospital não souber que venha um paciente, não fica preparado, o paciente pode precisar de apoio médico e não ter. Então deve ter um protocolo para isso, para o transporte deste paciente. Falando sobre a medicação, para além dos 5 Zs, é necessário ter uma dupla checagem. Vamos evitar que os médicos falem para os enfermeiros de forma verbal. Olha, faz 5 ml de dipirona. Por favor, doutor, escreva. É emergência, não posso escrever agora. Mas, doutor, faça por qualquer coisa. Porque na emergência, onde se cometem os piores erros. Já aconteceu uma médica dizer à enfermeira: olha, vamos fazer um raio-x contrastado, prepare 5 ml de contraste e dê por via oral
ao paciente, que é um esofagograma, dê por via oral ao paciente. A enfermeira vê que o paciente tem veia, prepara o contraste para dar na veia. Boa enfermeira. E depois vamos dizer que eu disse, não, você disse, eu disse. E quem sofre? O paciente. Fica o dito pelo não dito. O dito pelo não dito. Tudo que não se escreve não existe. Não existe. Então temos mesmo de ser chato. Recebemos uma orientação. É a única prova que temos. Está aqui. Você escreveu desse jeito e eu corri deste jeito. E temos de fazer dupla checagem de tudo o que vamos fazer. É um bolo mesmo de furosemida que eu tirei. Está tudo preparado, não sei o quê. Antes de aplicar, é a bola de furosemida que eu tirei. Porque ao tirar, parece furosemida, mas não era. É importante fazermos a dupla checagem quando vamos fazer uma prescrição. Os pais na comunidade são colaboradores da equipa. Eles também fazem parte da nossa equipa, porque a nossa criança é vulnerável. Quem vai levar aquela criança ao hospital é o pai. E a equipa médica tem que ter comunicação com este pai. Quem vai aplicar a medicação no domicílio é o pai. Os pais fazem parte da nossa equipa. Nós vamos vacinar, mas o pai que vai levar a criança para a vacina. O pai é que vai dar a informação. O pai é que vai proteger o cartão. Nós recentemente tivemos uma criança que apareceu no hospital que a mãe tem 2 cartões de vacina, um europeu e o outro nacional. O nacional só tem pólio. A enfermeira viu, mas essa criança tem 4 anos, nunca foi vacinada. E a babá disse, não, só tem este cartão. E ali mesmo a criança fez meningite, pneumo, rotavírus, varicela, fez todas as vacinas num só dia. E a babá contente que fez boa coisa. Olha, aproveitei e fiz todas as vacinas. É importante a comunicação. A comunicação é um grande problema. Eu digo, vacinação é pai e mãe que tem que levar. Porque podemos ter um efeito colateral da vacina. Existem. São poucos, mas existem. São raros, mas existem. Então, os pais são nossos colaboradores. Trabalham conosco para garantir a saúde das nossas crianças. Muito bem, muito bem. Eu estava aqui a acompanhar a intervenção da doutora e disse, meu Deus, os pais jogam um papel crucial. Como uma coisa, como uma vacina do seu filho vai deixar para uma babá fazer, não é? Quer dizer que esta questão de achar que delegamos tudo para e mais outra coisa, nossos filhos são a nossa responsabilidade. E tudo começa mesmo com os pais, porque os pais que são os melhores colaboradores parceiros para a saúde das crianças. E é muito curioso até na questão da alimentação. Nós vemos que os pais têm até uma saúde nutricional ótima e vê a criança desnutrida. Você diz, espera aí, não é falta de comida, então o que está acontecendo? Nesta mãe, neste caso, nesse pai, que ela está bem nutrida, mas a criança está desnutrida. Então, é importante mesmo a comunicação e o envolvimento dos pais para a saúde das nossas crianças. Muito obrigada, doutora Amélia. E vamos passar agora, doutor Leonardo ainda não pronunciou uma palavra, porque os últimos sempre, os que falam mais tarde sempre são os que têm as coisas mais difíceis e mais complexas de responder. Queremos dirigir ao doutor Rodrigues Leonardo, e como irá funcionar, ou como poderemos implementar a
a nível nacional ou subnacional um plano de ação global para a segurança do doente? Muito obrigado. Antes de irmos propriamente ao assunto que se põe nesta pergunta, acho importante fazermos uma passagem pela gênese do acidente. Nós estamos focados na criancinha desde que nasce, mas é bom percebermos como é que ocorre o caminho até chegar ao acidente. Porque o acidente ou erro nos cuidados de saúde traduz sempre a incapacidade do sistema de lidar de forma adequada com os desafios que se lhe impõem. No caso, estamos a falar do bebezinho, desde que é concebido até que nasce, há um conjunto de desafios que se impõem ao Sistema Nacional de Saúde para garantir que essa criança nasça e cresça com os cuidados de segurança. Ora, esta incapacidade, ela tem 3 vertentes. Há uma vertente individual, estamos a falar do indivíduo que atua na interface entre o sistema e o beneficiário, que no caso é o paciente pediátrico, neonatal e pediátrico. Aí vai as competências do sujeito, sua formação, a preparação como está para ele lidar com aqueles desafios que impõem insegurança do bebezinho. Depois tem a vertente organizacional, porque o sujeito ele vai trabalhar numa instituição ou num sistema. Aquele sistema está preparado para lidar de forma adequada com aqueles desafios que impõem insegurança. Essa é uma vertente. E a terceira vertente é a social. O indivíduo trabalha num sistema, numa instituição, mas ele está inserido numa sociedade. Como é que esta sociedade está em termos de preparação para lidar com desafios que impõem insegurança? Aí vem a instrução, vem a educação em termos gerais, vem a cultura, vem uma série de questões. Só para dar um exemplo, que eu estudei num país hispano-parlante e confesso que até ontem que eu me estava a preparar para falar aqui e até hoje que estou a falar, nem sei como é que se diz a uma mulher que está a parir para fazer o que em espanhol se diz purrar. Purrar é dizer à mulher para poder sair. Não sei como é que se diz em português. Veja que nós sabemos todos. Não sabemos. E nós temos que lidar constantemente com esta palavra de forma assertiva para que a mulher não falhe naquele gesto de forma que o bebê não sofra logo no canal de parto. Porque é o primeiro passo. E isto tudo que acabo de falar, que tem essas 3 vertentes, tem fatores que influenciam e tem fatores que desencadeiam. Os fatores que influenciam têm trajetória. Primeiro é os desafios que se impõem desde o diagnóstico, até desde a prevenção, o diagnóstico e até o tratamento e a reabilitação. Temos lá um conjunto de desafios. Depois vem fatores latentes que estão sempre lá. Os fatores latentes começam já no desenho do próprio sistema. E aqui começa a entrar na resposta do que me põe como pergunta. O desenho do sistema, ele tem que garantir que desde os cuidados mais essenciais primários, nós tenhamos lá uma estrutura, seja humana como tecnológica, que garanta que os nossos bebês vão nascer em segurança. É um desafio que o país se impõe de fazer um bom desenho. O desenho também vai nas instituições, já falando propriamente das instituições assistenciais. Eu fui a uma clínica recentemente que é de renome,
tem uma clínica, e a clínica está seriamente apostada na ginecologia obstetrícia. Ela própria diz-se que é referência. E quando fui lá, a primeira coisa que lhe perguntei, onde é que estão os cuidados intensivos neonatais? Não tem. Ou seja, o desenho para o que se propôs o investidor, ele não está correto, porque ele se propôs uma instituição de excelência em ginecologia obstetrícia, mas os bebês que vão lá nascer, vão nascer em insegurança, porque não tem lá um neonatologista permanente, não tem a própria unidade. Resultado, o ginecologista que é o que faz o parto e teoricamente é que cuida esse bebê já está a nascer em insegurança. Estamos a falar do desenho tanto do sistema como... Exatamente. Depois vem os zeros ativos. Zeros ativos são aqueles que nós, os profissionais, vamos praticando algumas vezes por violação do que as doutoras já disseram, ou as normas, os protocolos existem, mas nós da saúde temos um problema muito sério. Cultural. É cultural. E essa cultura que temos que criar. Temos problemas de que nós somos donos do saber, cada um de nós. Eu não aceito que uma enfermeira me oriente, quando quem tem que me orientar na hora de fazer o checklist tem que ser uma enfermeira. E eu, enquanto cirurgião, tenho que estar dessentido a ouvir a enfermeira, me controlar se isso está, antes de eu começar a operar, por exemplo. A nossa cultura ainda está muito longe disso. O cirurgião, ele acha-se Deus e ele não se põe de sentido para que um enfermeiro ou uma enfermeira lhe faça o seu checklist e lhe diga as coisas. Isso é um trabalho que temos que fazer e de forma muito árdua. Vem depois os fatores que induzem aos acidentes. Atenção que os acidentes que a doutora referiu, que estão registrados em todas as unidades, em todos os países, só constituem um 10%. O resto, 90%, se olhássemos para o iceberg, são os que estão submersos lá. Exatamente. Não se fazem registros, não há cultura de autorregistro. Eu sou neonatologista e fui assistir um parto e cometi ou quase erro ou cometi mesmo um erro, mas não temos a cultura porque temos ainda o complexo de que se eu registrar, parece que estou a pôr o carimbo meu e é o contrário. Se nós criarmos essa cultura de registrar tudo que é quase erro, e inclusive erros e acidentes, nós estamos a criar instrumentos para a prevenção. Exatamente, que os colegas que vierem não comentam, porque já sabem, como a doutora bem dizia, o GO tem aquele banquinho para sentar de frente ao bebê, o bebê pode cair naquele momento da saída. O ginecologista o que é que faz? Faz o parto de pé e deixa esse espaço todo vazio. Quando sentado a fazer o parto, se escorregar o bebê, ele não vai para o chão, ele virar para aqui, vai exatamente. Todas essas questões são... Depois vem as próprias políticas, aí também na pergunta. As políticas, elas têm que estar bem estruturadas para que os operadores, eles não façam as coisas por consciência de cada um. As políticas têm que estar já desenhadas. Nos cuidados primários de saúde, tem que ter isto. E recursos humanos que têm que estar lá nos cuidados primários de saúde devem ser estruturados desta, daquela e da outra maneira. Se falhar alguma coisa lá, porque ultrapassou as competências dos cuidados primários de saúde, é o que as doutoras já disseram, tem que haver uma cadeia de comunicação prévia, transferir lá bebezinho de forma adequada, tudo. Depois é o mix das equipas. As equipas, quando forem desenhadas, tem que ter um mix de tal forma que numa equipa tem que ter o sênior do sênior, abaixo o sênior, depois até chegar ao estagiário. O que é que costuma acontecer muitas vezes? A equipa só tem um sênior e depois tem um vazio no meio e tem um residente, o resto é estagiário. O
Resultado, o sênior, quando chegar às 23 horas, já não tem mais condição, está cansado. Está cansado, vai ter que delegar responsabilidades sérias para um estagiário, ou então ele fazer esgotado, e o risco para os bebezinhos desde que começa já é altíssimo. Depois das questões culturais, eu já mencionei há bocado, algo que eu quis trazer aqui e acabei não sabendo como é que se diz a mulher. Em espanhol se diz purra. Toda a sociedade hispano-parlante sabe o que é empurrar. E a mulher vai fazer o esforço naquele sentido e o bebê vai sair. Como é que isso se diz em português? Não sei. Imagina se não sei em português, como é que isso se diz em coco, ou como é que se diz em fiote. Então, se tiver um médico ou um enfermeiro assistir um parto e estiver lá nos Quanhamas, nem sabe como é que se diz porra em português, menos ainda vai saber em Quanhama, como é que vai ajudar? Não vai ter como. Então, a comunicação é um fator chave para nós evitarmos acidente e garantirmos que os nossos bebês nasçam em segurança. E quando falo da comunicação, não me refiro só à comunicação entre nós, os profissionais e os pacientes, entre a própria equipa. Se as doutoras referiram bem, médico arrogante chega no enfermeiro e dá uma ordem verbal e não quer escrever. Uma péssima comunicação. Quem vai pagar é o bebezinho que está por nascer. Porque esse bebê já está a nascer em risco só por má comunicação da própria equipe. Então, há uma série de trabalho que se põe como desafio ao país enquanto o responsável, digo o país, digo o Estado, em primeira instância, que é o responsável máximo para regular, para legislar, para normar, e para... Exatamente. E nós, enquanto operadores do sistema e dos serviços de saúde, acho que uma lição que devemos seguir à risca é a experiência da aviação. Se a saúde seguir a experiência da aviação em termos de segurança para o nosso doente, vamos chegar lá. Os aviões não caem porque eles são rigorosos com isso. Todos os dias tem que fazer checklist antes de fazer a mesma coisa. Nós nos aborrecemos de fazer a mesma coisa todos os dias. E parece que achamos que quando eu dizer que a última coisa que saiu na revista Lancet é isto e eu não posso fazer o mesmo, tenho que fazer o que saiu ontem na revista, parece uma grande coisa. Só que a segurança dos doentes não segue isso. A segurança dos doentes segue a lei segundo a qual quanto mais eu fizer a mesma coisa, melhor eu aperfeiçoo e mais garantia dou para a segurança dos meus doentes. É isso mesmo. Muito bem. O doutor Leonardo acabou mesmo de dizer aquilo que esperávamos ouvir, que o aprendizado está na base da repetição. Não é? Eu só acredito que qualquer pessoa que é prático, se deixa de fazer uma atividade durante um tempo, eu sou obstetra de formação. E quando eu terminei de me formar, quando cheguei a Angola em 2007, eu fazia cesariana em 7 minutos, 10 minutos. Por quê? Porque eu estava a terminar a residência, como nós dissemos. Eu estava, toda hora. Então, uma agilidade e tal. Mas, por acaso, agora, depois de vários anos sem estar a fazer daquele jeito, talvez vou fazer 40 minutos, 30 minutos. Quer dizer, por que eu fazia em 7 minutos, em 10 minutos uma cesariana? Porque eu fazia tanto que a base de repetir a mesma coisa me deu aquela agilidade. Por isso, não podemos nos sentir mal por repetir, porque aprende-se e aperfeiçoa-se quando se repete a mesma coisa todos os dias. E nós, na área de saúde, não resistimos a fazer o checklist. Então, o caminho é por aí. Temos mesmo que inculcar
a política do checklist e menos mal que o Ministério da Saúde já decidiu que tem que se legislar, está-se a trabalhar na elaboração dos programas de assistência hospitalar. A doutora Zenaida já disse, estamos a OMS foi chamada para ajudar, estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde para que haja mesmo os documentos orientadores, porque com os documentos já pelo menos não cumpriu, mas sem os documentos as pessoas sempre vão dizer, não, isso aqui é mania da doutora Zenaida, afinal não existe isso aqui, não está aí para lhe mostrar, porque nós também às vezes não temos a cultura de buscar informação, queremos que tudo se nos coloque. Então o Ministério pelo menos já decidiu que vai colocar os documentos aí, o checklist, e agora vai faltar que o Estado fiscalize a implementação e haja avaliação, as avaliações regulares para podermos então diminuir esta frequência dos danos adversos ou dos efeitos adversos. Queremos perguntar às colegas. Antes de passar a palavra, enquanto a legislação, eu só queria deixar uma recomendação. Quando se estiver há um mês atrás eu estava a discutir no bom sentido, né, com 2 juízes do Supremo Tribunal. E eu perguntei para eles se quando fizeram aqueles artigos do Código Penal que se referem ao erro médico, eles consultaram a comunidade médica, profissional de saúde, academia e tal. E por acaso não consultaram. Por acaso não consultaram, essa foi a resposta, porque eu fundamentei o porquê da minha pergunta. Porque quando nós queremos garantir segurança do doente, se não olharmos para essas 3 vertentes, a segurança do doente é garantida nessas 3 vertentes. A vertente individual do operador, o sujeito que vai fazer as coisas. A vertente organizacional, da organização onde ele vai operar, seja ela instituição ou país, e a vertente social, porque vai lidar com as pessoas daquela sociedade. Muitas questões sociais vão influenciar na segurança do doente. Os nossos bebezinhos, na sua maioria, quando saem de casa doentes para os hospitais, já chegam muito graves. Sim. Chegam muito graves por quê? Porque temos algumas questões culturais, sociais, que nós temos que perceber para trabalhar nelas lá na sociedade e não recebermos os nossos pacientes já assim naquela condição. Está o pediatra sozinho, como sênior, no banco de urgência, atende 120 pacientes, dos quais às vezes 30% já vêm graves. Então, a legislação tem que consultar sempre, porque o nosso Código Penal hoje, os artigos que se referem ao erro médico, só olham para a vertente do indivíduo. Eles não dizem se o indivíduo estava a trabalhar num sistema bem desenhado, desde os cuidados primários até os cuidados terciários. Não fazem referência se o sujeito estava a trabalhar, no caso que nos ocupa, o neonatologista, o desenho do espaço foi bem feito, a alocação dos recursos materiais está lá, as equipas estão com um mix adequado, tudo isso não está lá. Não. Então, quando formos nós próprios da saúde a legislar, temos que cuidar dessas 3 vertentes, que é para garantirmos realmente a segurança dos nossos bebês. Eu acho que Obrigada. Eu acho que a nossa legislação deixa a criança muito vulnerável. Eu não sei como é que funciona nos hospitais públicos, mas nós, quando recebemos uma criança e a criança os pais são testemunhas de Jeová e o pai diz que não quer transfundir, é direito do pai dizer que não quer transfundir. É direito do pai dizer que, estando num hospital público, dizer que quero alta a pedido e vou levar a minha criança assim doente, porque a criança é do pai e o Estado não tem mão para poder dizer não, esta criança tem o direito de ser tratada. Não recebem, os pais não recebem uma punição ou uma advertência por esta falta de cuidados.
A doutora tocou num tema que, por acaso, durante este trabalho que estamos a apoiar no Ministério da Saúde sobre os programas de assistência hospitalar, eu fiz questão na área de ginecologia e obstetrícia, que é o programa que eu estou a ajudar a apoiar, de incluir esta questão, porque eu vi pessoas morrer, uma menina de 15 anos, a morrer enquanto ainda na área assistencial, uma metrorragia funcional. A menina tem 15 anos, com uma hemorragia massiva destas, chegou à maternidade onde eu trabalhava e, por causa dos pais serem testemunhas de Jeová, não aceitaram a transfusão de sangue. Nós, na altura, normalmente havia equipa que sabiam o que havia que fazer, mascarávamos, levávamos a pessoa num sítio isolado, sem acesso aos pais e transfundíamos. Mas existe uma lei, um decreto que diz que o superior interesse da criança, o Estado é que detém. Parece que aquela equipa naquele dia não conhecia sobre este superior interesse da criança, e é o Estado que tem a última palavra, e não é nenhum pai, nenhuma mãe. Deixaram a menina de 15 anos falecer. Nós, quando chegamos e nos enteramos, disse, falamos, como é possível vocês levavam essa menina no bloco operatório, o pai nunca iria entrar, íamos transfundir essa menina e a menina estaria em vida, porque não sabemos se essa menina, quando tiver 18 anos, vai decidir professar essa igreja ou não. O Estado, sim. E eu acho que são mesmo questões de... O doutor Leonardo talvez vai me corrigir, mas existe sim, o Estado é que dá a última palavra. Mas muitos não conhecem, desconhecem isso e continuamos a ver pessoas a perderem vida porque os pais negaram-se. Não é nada de verdade. Temos que fazer as pessoas saberem que existe essa lei, de que quando a vida de alguém está em perigo, e aliás também o nosso código de ética e de ontologia, no caso da especialidade que eu tenho, que trabalha mesmo sempre entre a vida e a morte do mãe e filho, há situações que você não consegue esperar consentimento de ninguém. Está numa ruptura uterina, está um hematoma retoplacentário, o paciente está em choque, vai esperar que consentimento de alguém para você operar ou para colocar sangue. Mas se você deixar morrer, o nosso código de Hipócrates, o primeiro é fazer o bem. Você fará. Então, eu concordo com o doutor Leonardo a dizer que temos que ser chamados para fazer essas leis, porque eu vou operar uma pessoa em choque por problema, com uma ruptura uterina ou por um hematoma retoplacentário, o sangue não se vê normalmente. O hematoma retoplacentário, o sangue não se visualiza, a maioria do sangue está lá dentro. Mas eu clinicamente tenho os sinais de que é um choque polêmico, grau 4, e eu vou operar. E vou colocar sangue. Porque testemunha. Vou ir presa por isso. E o meu código de ética deontológica de que não deixa morrer. Isso tem que prever a lei. Então, eu acho que, de facto, temos que ajudar a que a lei nos chame para que não se cometa esse tipo, porque senão ficamos num dilema. Doutora, eu acredito que a maior parte dos profissionais, ou todos os profissionais, conhecem muito bem este artigo, mas deve haver uma entidade para fazer a intermediação da conversa entre o pai e o profissional. Porque a partir do momento que eu faço um ato médico contrariado, com os pais contrariados, eu compro uma briga minha pessoal com o pai. Então tem de haver alguém. Porque isso é que não existe. Isto é que não existe. No nosso meio talvez, mas em outros países existe. E também temos que fazer uma abordagem um pouquinho mais profunda. Eu lamento não conseguir agora mostrar aqui a evidência, mas vamos ter a participação da plateia, né? Talvez. Sei que está em revisão um decreto em Angola relacionado a essa questão das transfusões. E isto é muito importante, por tudo aquilo que nós estamos aqui a mudar, o doutor Leonardo disse muito bem, a doutora Natécia, a doutora Nélia,
em que deve haver assim, leis que protejam o paciente. E uma das questões é justamente essa. Olhando para o nosso código deontológico e de ética, olhando para a questão da segurança do doente, nós, Hospital Geral de Cacoal, hoje aqui falando que é agora do estou. A semana passada nós promovemos a Semana da Segurança do Doente. A segurança do doente, não é marcada ao longo do mês de setembro, sendo a sua data de comemoração a 17 de setembro. Então, nesta semana de abordagem da segurança do doente, trouxemos em discussão vários temas, inclusive essa questão da checklist da OMS para a cirurgia segura. E também falamos de alguns aspectos ético-legais que, de facto, devem ser levados em conta. E o nosso lema foi segurança do paciente, responsabilidade de todos. Porque olhamos a segurança do paciente não apenas como responsabilidade do profissional de saúde, não. Eu quero aqui, de facto, bater neste ponto que já foi aqui bem abordado pelo Dr. Leonardo, mas é mesmo responsável, e também nós estamos aqui a debater, a doutora falou, dos pais e tudo mais, que o paciente, quando sai do nosso cuidado e vai para a comunidade, ele tem que ser responsabilidade de quem é o cuidador deste doente em casa. Nós temos doentes que estão, às vezes, em fim de vida, necessitando de cuidados paliativos, e é uma briga constante nas unidades sanitárias para mandar este doente para casa. Cuidados paliativos não é para ficar em unidade hospitalar. Em medicina legal, quando nós demos essa cadeira, diz-se que o doente que morre em casa junto de familiar é uma morte feliz. O que morrer no hospital, muitas das vezes, está a entrar em paragem irreversível, paragem cardiorrespiratória que lamentavelmente leva a óbito, e às vezes o hospital está subcarregado e o médico, o enfermeiro não está na cabeceira, mas em casa ele está ali, são cuidados, isso também dá algum conforto, ainda que esteja em fim de vida. Então, os profissionais, os familiares ao levarem este tipo do paciente, têm que entender esses aspectos, e mesmo quando bem esclarecidos, porque hoje em dia nós temos o gabinete do utente espalhado em várias unidades sanitárias, e isto foi propagado desde 2018, quando tivemos um caso que foi bastante mediático, foi chamado o caso de Mingota. Na altura nós tínhamos poucos gabinetes do utente nas unidades sanitárias, mas de 3 ou 5 unidades sanitárias na altura que representavam esse aspecto nos nossos hospitais, onde nos passamos para mais de 160 gabinetes do utente em todo o país. Então o gabinete do utente está justamente ali para ajudar, quer sejam os profissionais, quer sejam os utentes. E eles esclarecem, ajudam-nos bastante nisso nas unidades sanitárias. As unidades sanitárias também potenciaram os serviços de psicologia, potenciaram os serviços de assistência social. Então, quando eu recebo a alta do meu paciente, ainda que for um paciente acamado, os familiares são orientados. O paciente vai para casa, está acamado, o lençol tem que estar bem esticadinho, tem que estar virado do público, de um lado e do outro. E o que é que acontece muitas vezes? O paciente, uma semana depois, retorna à unidade hospitalar com escaras graves, que são aquelas úlceras que são de pressão, porque todos nós, quando estamos assim muito tempo numa posição, sentimos uma pressão. Mas como temos aquela mobilidade, mudamos de posição. O paciente acamado não consegue. O cuidador em casa não quer saber. E o paciente retorna para a unidade hospitalar com estas úlceras, e que muitas das vezes estão em estadio extremamente avançado, o doente entra em estado séptico, que até o antibiótico da última geração na unidade não consegue reverter o quadro. Lamentavelmente vai a óbito. E o paciente veio de onde? Veio de casa. Saiu do hospital com todas as orientações, e mesmo explicando os familiares, muitas das vezes esses familiares, hoje em dia todo mundo já usa o telemóvel e faz às vezes é o vizinho. A mãe não tem coragem de falar, a esposa não tem coragem, porque eles sabem que tiveram essa abordagem com a unidade no momento da alta. Mas o vizinho que não sabe, às vezes quer ajudar, ou até sabendo, está a fazer a filmagem. Olha, deram algo ao paciente assim. Nem sempre é verdade. Fazem
esta filmagem, mas em casa aquilo que é o cuidado que devem ter, não tem cuidado. E, portanto, é responsabilidade de todos nós a segurança do paciente. Os hospitais estão abertos, não fecham a porta para ninguém. E temos, em primeira instância, qualquer situação relacionada a danos, maltratos que visualizem na unidade sanitária, tem mesmo de resolver dentro da unidade. Em primeira instância, deve ser o gabinete do tempo. Procure o gabinete do tempo na unidade e apresentem a preocupação. O gabinete do tempo não deu resposta, não está respondendo. Procurem a direção do hospital e a direção vai dar atenção. E é preciso termos mesmo a cultura de notificarmos aquilo que está errado. Não ficar com medo de que vou sofrer represálias. Porque se eu não fazer referência de que aconteceu isso e nós não analisarmos internamente, eu não vou atualizar, capacitar, determinar o protocolo para evitar que esse dano continue a ocorrer. Então temos mesmo de ter essa cultura de abordar e notificar o que está errado. E não podemos esquecer também dos aspectos ético-legais que estão envolvidos nesta questão da segurança do paciente. Porque hoje em dia os nossos utentes estão muito bem esclarecidos. E vezes que nós temos um paciente pré-alta, isso são evidências não só no nosso meio, como internacionalmente. O doente está de pré-alta, nós sabemos que vai ter alta dentro de 24, 48 horas. E às vezes quem não tem que dar a informação para dar a informação, não, ele está bem, o doente dormiu bem. Dia seguinte o paciente, o familiar chega, o paciente foi a óbito. O familiar diz, não, até ontem disseram que estava bem, eu quero uma autópsia. E a autópsia vai descobrir que misturaram a penicilina com a vitamina K para introduziram no paciente. Isso é o quê? Houve falha naquele checklist, hora certa, medicamento certo, via certa. Isso acontece muito, mesmo na comunidade. Porque nós temos muitos senhores doutores, profissionais em saúde da comunidade que às vezes querem ajudar, mas exatamente, porque os nossos os que pensam em ajudar, às vezes o doente tem uma medicação para cumprir, muitas das vezes até com prescrição duvidosa, e eu na comunidade ao aplicar eu vou juntar todos os medicamentos de administração parenteral, quer seja uma injeção intramuscular ou na veia, aplico tudo numa só seringa para dar ao paciente. E vou embora. E o paciente de repente começa a convulsionar em casa. Aí a família pega o paciente a correr, leva para o hospital, paragem, não se pode fazer nada. E todos acham que a doença agravou e que a medicação estava certa. Muitas das vezes nem pensam sequer naquela medicação que preferiram chamar alguém da comunidade que, não obstante saber como administrar, não tem noção de interações medicamentosas e que causam danos irreversíveis aos nossos pacientes. Então, com isso, é só para dizer de todos. Que os fatores são múltiplos, como já acabamos aqui de ouvir, a doutora Leonardo falou, a doutora Naira, a doutora Amélia, que somos todos chamados para diminuir o mínimo possível os danos decorrentes da insegurança dos pacientes. Vamos dar palavra aos colegas, aos presentes, e se haver alguma questão online que queiram colocar, também vamos dar palavra para podermos então ouvir. Faz favor. Temos aqui alguém que quer fazer alguma pergunta aos colegas. Obrigado pela oportunidade que me colocam. Besalil Guerra, estudante do 5º ano de Medicina desta linda instituição que nos acolhe hoje. Parabenizar a todos os doutores, preleitores, pela qualidade de informação que nos foi passada. Eu fiquei com uma inquietação relativamente à criação de protocolos de cuidados aos pacientes pediátricos. A doutora Amélia falou que era de responsabilidade nossa, enquanto profissionais de uma determinada instituição, criação de protocolos para ajudar.
E depois a doutora Zenaida falou também das diversas ações que muitas instituições têm demonstrado ou têm criado porque não se tem um protocolo de cuidados de pacientes pediátricos. Eu queria saber de quem ou a quem cabe a dada responsabilidade, ao Ministério ou mesmo às instituições de saúde que estão instituídas no nosso território angolano. Obrigado. Muito bem, gostaríamos que os produtores anotem e no fim então vai ser mais célebre. Também no online, se tiver alguma questão que seja pertinente, depois podem passar. Muito bom dia, doutora Antécia, doutora Zenaida e doutora Amélia. Foi uma aula magna e eu acredito que foi de grande pendor estarem aqui a nos brindar com essa excelente apresentação. Mas devido a uma realidade atual do nosso país, que é a alta taxa de natalidade, eu tenho uma dúvida. Sabendo que a taxa de natalidade em Angola é alta, é um desafio a implementação dos cuidados seguros em recém-nascidos e crianças devido a unidades neonatais superlotadas? E se for um desafio, como ultrapassar para evitar riscos de morte em pequenininhos? Muito obrigado. Bem, essa pergunta da doutora Amélia, a primeira também, embora que a primeira também pode ser respondida pela doutora Zenaida, né? Especificamente, você faz favor? Não disse o nome. A doutora vai me matar. O meu nome é Marcelo Endomado Shimon Manuel, sou estudante agora do segundo ano de fisioterapia. Marcelo, não? Marcelo. Bom dia a todos. Julieta João, meu nome, estudante do segundo ano do curso de fisioterapia. Tenho duas questões relacionadas à comunicação dentro da área da saúde. A primeira é quando o doutor falava sobre a comunicação dentro da área da saúde no momento em que há deslocação de pacientes de uma área para outra. Eu quero saber como é feita essa comunicação e se há realmente essa comunicação dentro da área da saúde. E a outra também cinge sobre quando o doutor falava sobre o treinamento dentro dos hospitais. Eu quero saber se há realmente um treinamento específico para profissionais no que diz respeito ao cuidado do neonatal. Porque vê-se muito mortes em crianças, vê-se muito a falta de cuidado dentro dos hospitais. E eu queria saber mesmo sobre isso, se há este treinamento dentro da área de saúde. Qual o nome, por favor? Julieta João. Vamos receber mais uma pergunta daqui da sala e duas online. Bom dia a todos. Sana Francisco é o meu nome. Estudante agora do 5º ano de enfermagem pela Universidade de Angola. Bem, eu agora estou no estágio e, graças a Deus, na área da ginecologia, e o tema hoje é referente a recém-nascidos. E é uma situação que decorre correntemente lá na área de ginecologia, em que a doutora Amélia disse que existem médicos que não prescrevem e só dizem para fazer uma medicação. Entre o disse e não disse de muitos médicos, por exemplo, ele diz faça uma medicação X e logo sai. E a enfermeira ou o estagiário vai sempre atrás do doutor para prescrever e o doutor fica chateado porque não se fez a medicação. Agora eu gostaria de saber como eu me posiciono nesse momento, sendo que existe uma paciente que precisa de cuidados e não posso fazer sem a prescrição, como eu me porto. Obrigada. Terminamos as perguntas online. Temos uma contribuição na sala. Pode ser depois das perguntas ou podemos fazer já agora? Pode fazer. Uma contribuição, não uma questão. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou a doutora Rita Bárbara, sou chefe do Departamento de Fisioterapia aqui da Universidade Privada de Angola
Inicialmente, gostaria de parabenizar a todos os palestrantes, observações muito pertinentes e que podem contribuir principalmente para os nossos estudantes. Em via de se pensar em uma equipa e que todos eles têm o seu papel, eu gostaria de colocar aqui algumas situações pontuais por conta do trabalho do fisioterapeuta. Aqui a gente tem falado e estudou muito sobre as questões da segurança do paciente pediátrico, neonatal, e muitas vezes temos pacientes de alta complexidade que permanecem um período grande dentro das unidades hospitalares. Muitas vezes dentro dos cuidados intensivos, e o fisioterapeuta tem um papel extremamente importante aí, principalmente por conta das questões ligadas à função. Muitas vezes são pacientes que apresentam déficits já desde o nascimento e outros que podem vir a adquirir justamente se não tivermos aí situações protocolares com a presença desse profissional. Tenho alguma experiência de fora, do Brasil, sou brasileira, e também já há 13 anos atuando aqui, já estive dentro de cuidados intensivos neonatais aqui. E com contribuições muito importantes, com crianças com um peso de 750 gramas e que avançaram muito bem porque existia uma equipa organizada, multiprofissional, com médicos, com enfermeiros, com fisioterapeutas, 24 horas, e que isso fez com que esse paciente conseguisse evoluir de uma forma bastante importante, e colocando não só as observações de todos os profissionais, mas também inserindo a família, que também foi colocada aqui. Então, o fisioterapeuta ele tem um papel extremamente importante aí. Então, por conta de todas essas ações e protocolos que estão sendo colocados, o fisioterapeuta também tem muito a dar de forma bastante validada e baseada em evidência. Então, essa é a minha contribuição. Obrigada. Muito obrigada. Sim, poderia dizer as perguntas que colocaram online, assim os leitores respondem de uma vez, faz favor? Certo. Temos duas perguntas que foram colocadas online. A primeira pergunta, na verdade temos agora mais uma, temos 3. Temos aqui uma pergunta da página Enfermagem Consciente. Onde devemos investir se tivermos em conta os determinantes de saúde do nosso país? Que áreas são prioritárias? E temos mais uma pergunta, que é do Sr. Magno Campos. Qual é a solução para acabar ou reduzir os riscos das infecções nosocomiais, uma vez que muitos pacientes têm vivido esta variável no hospital? E a seguir temos como é que as famílias podem participar de forma prática para melhorar a segurança do paciente nos hospitais. Ok. Muito bem, são perguntas todas pertinentes. Via online, pode passar. Vamos começar então, passando a primeira questão, a doutora Amélia, podem responder de forma. Boa tarde, mais uma vez ao colega. Ela perguntou de quem é a responsabilidade dos protocolos. Existem protocolos que são nacionais e esses protocolos passam pelo Ministério, pelos colégios de especialidades, e existem protocolos do serviço. Os protocolos do serviço podem ser nacionais também. Por exemplo, eu posso ter um protocolo de sepsis que foi aprovado a nível nacional e eu usar na minha instituição. Ou eu posso adaptar este protocolo de acordo à natureza dos meus pacientes da instituição. Então, e tem os protocolos nacionais e os protocolos hospitalares. Eu acho que essa questão a doutora Zenaida também pode dar uma E tem os
Os internacionais. internacionais. Lembrar que a OMS é a Agência das Nações Unidas especializada na elaboração, validação de tudo que é política de saúde, estratégias, protocolos, e lembrar que a OMS são todos os países, não é? São todos os ministros, são os membros, os membros executivos. Então, os protocolos internacionais, todos os países membros da OMS fazem parte, porque são eles que validam os documentos através dos seus técnicos. E esses protocolos, como disse a doutora Almeida, cada país faz a adaptação de acordo ao seu quadro epidemiológico, não é? As doenças prevalentes cá não são as prevalentes no Brasil, não são as prevalentes, então, e às vezes uma doença aqui pode ter alguma mutação. Então, os protocolos são adaptados em função do mapa microbiológico da instituição, do país e depois da instituição. Não é por isso que os protocolos não são uma coisa de uma só pessoa, são protocolos de vários níveis que vão sendo adaptados em função da realidade. Sim. Doutora Natácia, posso dar um exemplo? Por exemplo, é consenso a nível internacional que todo recém-nascido com risco de infecção seja instituído ampicilina e gentamicina. Estes são os antibióticos de primeira linha. Isso é a nível nacional e internacional. Mas há unidades que, em vez da ampicilina, eu vou usar penicilina, de acordo à natureza dos agentes da minha unidade. Então, este vai ser o meu protocolo do hospital, com pequenas adaptações. Só para dar aqui uma contribuição nessa questão, vamos passar para questões práticas da aplicabilidade. Não é? A quem compete implementar esses protocolos? Conforme foi aqui dito, tem orientações e diretrizes internacionais e temos também as nacionais. Então, eu, enquanto gestor, eu tenho que implementar esses protocolos na minha unidade. Porque as evidências estão aí, as diretrizes estão aí, as orientações estão aí. E se mundialmente a estatística ainda pesa negativamente para os países em vias de desenvolvimento, nós vimos que 80% dos eventos adversos que ocorrem no nosso meio, 80% são considerados evitáveis. Por que é que nós temos ainda esse número tão elevado e nos países com um nível de desenvolvimento maior, esta percentagem baixa? Porque está em aplicação justamente os protocolos. Agora, eu tenho que, de facto, adaptar aquilo que é a realidade do meu meio, aquilo que é a realidade da epidemiologia, da ocorrência das doenças da minha unidade hospitalar. Se pegarmos um pouco no nosso meio, falo com algum conhecimento de causa, porque nós, das várias discussões que temos tido a nível das instituições, nós podemos tomar como referência o Hospital Geral de Caribe, o Hospital Central do Banco, o Hospital Américo Boa Vida, que agora está fechado, mas eles têm noções de aplicar protocolos e normas baseadas em evidência que levaram à acreditação de vários serviços e que estão em prática vários protocolos que visam justamente a segurança do paciente. Estes 12 hospitais, no Banco da Vida, têm um núcleo de segurança do doente. Temos aqui clínicas de renome e de referência nacional, serviços privados, que têm vários serviços acreditados. E estão a acreditar esses serviços para chegarem a vários serviços certificados para levar a acreditação de todo o hospital. E quando nós temos os serviços certificados, são com a implementação dos protocolos. E estes protocolos é voltado para aquilo que é o nosso objeto de trabalho. Nós estamos ali simplesmente pelo doente. Então, se nós
temos baixa taxa de infecções nosocomiais, porque eu aplico todos os protocolos, todas as normas, naturalmente que eu vou ter um serviço de excelência, um serviço de qualidade, um serviço que vai merecer a certificação internacional, nacional, de acordo com as ISOs 9001, não é? E naturalmente passo depois para a acreditação da própria unidade hospitalar. E os protocolos para garantir esse serviço de excelência, para garantir esse conforto, de cuidado do paciente das nossas unidades, temos várias unidades que têm pequenos protocolos implementados. Nós precisamos mesmo que todas as unidades tenham protocolos. Agora, vamos passar só para terminar aqui rapidamente, doutora. Agora, o Ministério da Saúde tem também, enquanto órgão regulador, o seu peso em como ter linhas orientadoras específicas, não é? E termos diretrizes para que todas as unidades sigam aquilo que é orientação nacional. De acordo com o seu nível de complexidade. Como temos pouco tempo já para poderem responder a bastantes perguntas que foram deixadas, a colega Julieta João disse como é feita a comunicação. Acho que é a redução do risco de morte, não é? Como é feita a comunicação entre as instituições na hora da transferência dos doentes. Esta é uma pergunta que ela não entende como é que é feita. Se é feita, como é feita. E a outra questão é como se posicionar, que é a última das questões, como se posicionar diante desse dilema. O médico não prescreveu, mas exige que ela cumpre, é mesmo um dilema, vai ser respondida, doutor Donato pode responder diante desta situação, como eles podem se posicionar e como é que se pode diminuir o risco de infecções nosocomiais, não é? Que é uma realidade. Então, essas questões, não sei se há uma questão como evitar o risco de morte neonatal, não é? Como evitar a nível dos serviços de parto, não é? Os serviços neonatais. É neonatal ou serviço de parto? Neonatais. A doutora vai deixar-me só rapidamente. Há perguntas muito rápidas, por exemplo, da live, onde devemos investir mais, tendo em conta o nosso mapa nos cuidados primários de saúde. Isso não deve haver mais discussão, porque investindo nos cuidados primários da saúde, o investimento nos fica mais barato e resolvemos maior quantidade de problemas. Você quando investe no topo, deixa que os problemas agrandem na base e aquilo que não vai conseguir. Nós estávamos a conversar sobre isso e falávamos da importância dos agentes comunitários. Sim. Nós não temos, mas eles são de extrema importância para a resolução dos problemas a nível comunitário. Acredito que a qualquer momento vai ser implementado a política comunitária, não é? Foi uma estratégia. Acredito que depois de estar validada e alocados os recursos, está previsto que comece a funcionar os agentes comunitários, não é? Depois, a pergunta que também fazem na live, qual seria a solução para evitar as infecções nosocomiais? Acho que casa com a pergunta de como evitar as mortes neonatais. Em termos de segurança para os nossos pacientes, no caso estamos focados nos pacientes neonatais e pediátricos, há 3 questões que temos que evitar a toda custa. Uma questão é focar-se na culpabilização do indivíduo quando acontecem os acidentes, e eu aqui falei no início que os acidentes têm 3 vertentes da trajetória para acontecer, e o indivíduo é só um. Temos que atacar todos. Temos que evitar a toda custa a falsa sensação de excelência. Se nós estivermos no sentimento de excelência a toda hora, vamos descurar todas as medidas de segurança para o doente e a fatalidade vai constantemente acontecer. A terceira coisa que devemos evitar
é a negação do acidente. O acidente é aquilo que eu disse, é um dos fatores latentes, que ele está sempre aí. Se nós negamos que ele é uma realidade, não vamos despoletar instrumentos suficientes para... Exatamente. Acho que com essas 3 questões evitaremos. Agora, a enfermeira. O dilema. Eu, na minha experiência enquanto gestor, qual é a minha sugestão? Não te permite nada, nem os teus princípios deontológicos, nem éticos, nem nada, deixar o doente morrer porque o médico falou de boca. Qual deve ser a tua posição sempre, enquanto profissional de enfermagem? Pega no processo e diz assim, segundo a orientação do médico, às X horas, tá? Põe o nome do médico e você aplica. Aquilo é a tua defesa legal. De que o médico às X horas me orientou, porque o médico não vai escrever pelo que já dissemos aqui da cultura. E a emergência está lá, o doente não vai morrer, porque essa deve ser... Agora, os familiares, também aquilo que eu falei no tripé. No tripé que falei da trajetória do acidente, está a vertente individual, a vertente organizacional e falamos da vertente social. Nessa vertente social entram os familiares. Os familiares têm que ser educados. A informação e a educação comunitária é uma especialidade dentro da saúde pública. Nós estamos pobres nisso. Se dizermos aqui quantos especialistas em IE que temos aqui no país, eu não sei se temos algum especialista mesmo em informação e educação comunitária. E é nisso que temos que apostar. A doutora falou há pouco dos ADECOS. Os ADECOS no nosso país existem há muitos anos por decreto. Só que eles estão a navegar no mar de ninguém. Primeiro, nem pertencem ao Ministério da Saúde Pública, são, acho que, do MAT. E lá no MAT também o decreto ficou dúbio, porque eles não são da administração pública, são recrutados eventualmente, quando fazem falta. Resultado, eles existem, mas o papel deles na comunidade não está a ser como o esperado. Então, acredito que com essa revisão agora se chegue a um consenso de que eles são entes necessários, devem fazer parte da administração pública e não assim como estão. Devemos resgatá-los. Exatamente, devemos resgatá-los. Acredito que todas as questões foram respondidas. Não é doutora, permita-me, eu acho que ficou uma questão, sim, falavam sobre a formação, acho que foi a... Sim. Tem realizado formações a nível das maternidades, porque tem havido muitas mortes e queria saber se de facto a nível das maternidades tem havido formação para evitar as mortes neonatais. Na verdade tem havido, e hoje em dia com as redes sociais, e para quem faz parte dos diferentes grupos sociais e ligados à saúde principalmente, não é incomum nos vermos, semanalmente tem sempre um convite, uma capacitação. Agora, agora nós de facto temos esse compromisso. Aqui o doutor fez menção muito bem que às vezes o profissional já licenciado acha que já não precisa de ouvir mais nada, de mais ninguém. E eu acredito que todos nós fazemos parte das unidades hospitalares. Não é incomum ter uma ação formativa de capacitação reservada para 50 pessoas e aparecerem 10. Os profissionais é que não vão fazer. Mas e isto leva também ao erro, porque é ali onde nós aprendemos e tomamos consciência de como é que de facto devemos atuar. E falamos há pouco tempo, eu volto a falar, atenção aos aspectos ético-legais. E temos mesmo que escrever tudo. O médico não escreveu, então a equipa não é só o médico, não é só a enfermeira, geralmente é outros profissionais. E no meio da emergência você tem a evidência, olha, atuamos desta forma, mas o médico não escreveu. Então você escreve, como disse muito bem o doutor, e vem o outro da equipa também acima. Porque amanhã acontecer do pior, se não tiver nada escrito, quer seja para salvar o doente e mesmo para ajudar aquilo que eu administrei, se não está escrito, não foi feito. Se não está escrito e na autópsia evidencia-se, é omissão.
em crime também. Então temos que escrever, temos mesmo de nos empenhar. Vamos ter mesmo que acabar e agradecer a participação tanto dos presentes aqui na sala, que acho ser muito produtiva, muito boa, e dos nossos promotores, especial, porque vieram com informações pertinentes, claras, e acredito com uma linguagem que foi fácil ser percebida para as pessoas que não são, porque muitos estamos assistindo online e não são da saúde, acredito que tivessem entendido e compreendido que a segurança do paciente, que somos todos nós em qualquer momento somos pacientes, embora este ano está sendo dedicado às nossas crianças, mas todos nós temos que nos rever, temos que estar todos juntos. Dizer que a cobertura universal de saúde é o objetivo fundamental, não é? Em que todas as pessoas devem receber cuidados essenciais sem importar a sua condição social. Este é o objetivo da cobertura. Mas a OMS ainda quis mais. O Programa Geral de Trabalho definiu que temos que atingir 3 milhões a mais de pessoas a receber cuidados de saúde essenciais. Não é que se dá isto a nível primário. O doutor Leonardo disse muito bem. E o investimento tem que ser focado aí, onde temos que atingir mais de 3 mil milhões de pessoas para podermos, então, só que este desafio de conseguirmos atingir este 3 milhões a mais de pessoas a receberem cuidados essenciais pode ser mascarado se a insegurança dos pacientes não se diminuir, porque as pessoas vão ter medo de ir aos serviços de saúde, porque sempre que houver um erro e se comunicar nas redes sociais, as pessoas vão dizer, não vou lá, porque vê o que aconteceu. Então nós temos que diminuir o mais que pudermos os erros, para que, já que vamos atingir, o objetivo é atingir mais pessoas, para isso temos que diminuir a insegurança, senão as pessoas não vão à busca dos nossos serviços, então não vamos conseguir atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que é os cuidados primários, a cobertura universal de saúde para toda a população de África e do país em particular. Então, queria agradecer a todos os presentes, nossos convidados, dizer que mais vezes nós vamos convidados, porque a forma que achamos que podemos ajudar o país a levar a informação, e a informação, embora às vezes não ser tão barato, mas a informação é necessária. As pessoas instruídas são pessoas que se previnem, e a prevenção é a base do bem-estar de todos. Não vale a pena nós acharmos que quando ficarmos doentes que vamos buscar o hospital. Vamos melhor prevenir. Estamos aqui a fazer isso, fazer informação e educação para a saúde. Obrigada pela vossa participação, a vossa presença, e contaremos sempre com vocês. Obrigado.